Boa noite, boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui terminando o dia e eu gostaria, antes de tudo, compartilhar com vocês a palavra de Deus. Por isso estou saudando todos com a paz do Senhor. Que Jesus abençoe todos que estarão chegando nesta noite. Graças a Deus. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, irmã Leida. Saudade, minha irmã. Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe todos, em nome de Jesus. Estamos aqui para poder compartilharmos mais uma reflexão que Deus colocou ao meu coração, que poderá te abençoar também, como estou sendo abençoado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Todos que estarão chegando, Deus abençoe todos poderosamente, ricamente. Espero que o vosso dia foi melhor, mesmo a maioria estamos escondidinhos nas nossas casas, mas creio que Deus tem nos concedido o melhor para cada um de nós, né? Por isso agradecemos a Deus. Boa noite, minha irmã Leonor. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que bom ter você aqui. Graça e paz a todos que estão chegando. Deus abençoe todos que estão chegando em nome de Jesus. Eu já gostaria, logo orando com os irmãos e já estaremos compartilhando a porção da palavra de Deus com vocês. Graças a Deus. Esse hino fala muito ao meu coração, creio que fala ao coração de todos aqueles que amam o cantor cristão, que amam a harpa cristã, que amam HCC. São os hinos que falam a nossa alma, que edifica o nosso interior. Hinos que foram inspirados. E Deus continua inspirando, com certeza, homens e mulheres. Deus te abençoe também, minha irmã. Graças a Deus. Nós estaremos começando com a oração para que Deus possa nos direcionar nesta noite e logo estaremos passando no trecho da nossa reflexão nesta noite. Pai querido, nós te bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Te rendemos graças, louvor e adoração eternamente. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é soberano, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente,
nós encontramos em Ti os atributos incompartilháveis. Que o Senhor não compartilha com ninguém os seus atributos. Não existe ninguém na face da terra que é todo-poderoso. Não existe nos céus, na terra, aquele que conhece o passado e o futuro. Somente o Senhor. Não há ninguém na terra que tenha pleno conhecimento, a perfeição do conhecimento e da sabedoria, a não ser o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Essa razão nós te engrandecemos, nós te adoramos. Satanás é um ser limitado, é um anjo que se rebelou, mas ele é limitado porque ele não é onipresente. Ele precisa de demônios. Ele precisa de pessoas que ele trabalham juntos para lhe passar as informações que acontecem em cada país, em cada cidade, em cada família. Mas o Senhor não precisa de ninguém para te passar as informações. A tua palavra nos afirma de que antes uma palavra chegasse à ponta da nossa língua, o Senhor já sabia o que nós queríamos falar. Nada te surpreende. Não existem situações, circunstâncias que acontecem na face da terra e dizendo que o Senhor foste apego de surpresa. O Senhor não sabia, por isso aconteceu essa situação. A pandemia que está assolando a humanidade já era previsto pelo Senhor. Nós te adoramos porque reconhecemos, na verdade, só existe o único Deus, o único soberano, o único Criador, o único que sustenta o universo com o poder da tua palavra. Obrigado por ser o nosso pastor. Obrigado por cuidar das nossas almas, das nossas vidas. Obrigado, Pai querido, pelo seu grande amor que se manifestou na cruz de Calvário, oferecendo o seu único filho, morrendo em nosso lugar, para salvar toda a humanidade, todas as pessoas que crêem na obra e no sacrifício do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelo dia que nós estamos passando, já está terminando. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos concedeste. Obrigado pelas curas que o Senhor realizou na face da terra. Obrigado pelo agir do teu Espírito Santo. Ele age em qualquer espaço, em qualquer lugar. Obrigado por aquelas vidas que se renderam aos pés do teu Filho Jesus Cristo. E obrigado pela família que já retornou para casa. Nós te agradecemos porque mais um dia que nós vencemos
nesse período de quarentena, o Senhor tem guardado as nossas vidas, nossos familiares, porque estamos por debaixo do sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Agora, nesta noite, nós queremos, ó Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, use, Senhor, a Tua palavra para alimentar as nossas vidas espiritualmente. A Tua palavra diz que o homem não viverá somente pelo pão de cada dia, mas por toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós queremos essa palavra que nos alimenta. Queremos essa palavra que nos vivifica. Queremos essa palavra que nos tranquiliza. Queremos essa palavra que nos dá vida e vida com abundância. Pai querido, abençoa cada pessoa que está chegando e aqueles que estarão acompanhando essa mensagem depois da nossa transmissão. Que a Tua graça repousa na vida de cada um. Nós assim te pedimos e te agradecemos com a certeza de que o Senhor sempre nos ouve, porque a promessa do Teu Filho Jesus Cristo, toda a nossa petição que nós pedimos ao Pai, por intermédio do nome do Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos concede, para que o Filho seja glorificado por intermédio do Pai. Obrigado pela manifestação do Teu Espírito Santo no nosso meio. Te agradeço e te adoramos na beleza da Tua santidade. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite a quem você chegou. Na verdade, não é o meu hábito fazer um áudio nesse horário, mas os dias estão sendo bem corridos da nossa parte. Era a minha promessa fazer as reflexões breves e eu precisava cumprir com a minha promessa, até que porque o salmo que nós começamos, nós ainda não terminamos. E boa noite, Jackson. Deus abençoe você. Queridos, no primeiro dia que nós começamos a falar do Salmo 23, nós citamos algumas verdades no primeiro estrofe, né? Porque o Salmo, como não tem capítulo, também não tem versículo. Então o Salmo ele tem número, ele tem estrofe, porque são hinos, né? São harpas, são cantores cristãos do povo judeus que louvavam o Senhor. Primeiro dia nós começamos o primeiro estrofe, nós compartilhamos algumas verdades que nós encontramos quando o salmista afirma que o Senhor é o meu pastor, nada me falta. E ele faz essa afirmação de um homem que conhece as características de um pastor, ou seja, o próprio Davi era pastor das ovelhas. Então ele sabia a relação que existia entre o pastor e as ovelhas. E Davi, nesse hino, nós havíamos dito, ele olha para Deus e vê Deus como pastor da alma dele, como pastor que cuida da sua vida. E nós também compartilhamos, dizíamos que quando nós olhamos nessa fala e nessa afirmação de Davi, nós conseguimos deduzir que existia uma relação tão íntima entre o Davi e Deus, como a relação de um pastor e a ovelha. Nós citamos algumas características das ovelhas e nós explicamos que as ovelhas são animais totalmente dependentes do pastor. São animais que não conseguem se defender, são animais doces, mansos. As ovelhas são mansas, humildes
até mesmo na beira da morte, você não consegue notar uma ovelha lutando, gritando como um porco, né? Como um boi, como outros animais, leões. A ovelha não, a ovelha é um animal mansa, doce, tranquila. E ela depende completamente do seu pastor para se defender, depende completamente do seu pastor para ter direção, depende completamente do seu pastor para se alimentar. Então, é um animal totalmente dependente do seu pastor. E nós também temos essas características. O ser humano, embora aqui, entre aspas, nós pensamos que somos os donos dos nossos narizes, né? Como se diz o termo que se usa lá fora, né? Mas na verdade o ser humano é um ser frágil, é um ser medroso, como as ovelhas são medrosas. As ovelhas, só para ter ideia, consegue ter o medo da sua própria sombra. Bebendo água, a ovelha consegue fugir da sua sombra. A ovelha, basta de sentir qualquer mexidinha no deserto, isso lhes tira a paz. Mas a presença do pastor tranquilizava as ovelhas, ou seja, garantia a segurança para as ovelhas. E nós também temos essas características. Eu e você dependemos completamente do Deus soberano. O ser humano, embora que muitas pessoas não entendam ainda essa verdade, estão na ignorância espiritual, estão na cegueira espiritual, mas na verdade o ser humano, ele é dependente completamente do Deus soberano. Eu e você não respiramos sem Deus. Eu e você não vivemos sem Deus. Eu e você não poderemos ter vida sem Deus. Eu e você não poderemos sair de cama sem Deus. Eu e você não poderemos sair e voltar para casa sem Deus. Nós dependemos completamente do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso pastor e nós somos dependentes dele. Somos dependentes do nosso pastor. A vida, para que eu e você tenhamos a vida, para que eu e você tenhamos saúde, para que eu e você tenhamos a provisão, dependemos completamente do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Essa é a verdade. Essa noite nós estaremos dormindo. Mas imagina só, quando você dorme, eu durmo, nós esquecemos todas as coisas. Para nós levantarmos no dia seguinte, estamos depender completamente do nosso Pai Celestial. Se Deus, se as misericórdias do Senhor não se revelar, não se renovar em nossas vidas, na mesma hora, todos nós seremos defuntos. O ar que respiramos, dependemos de Deus. A vida que eu tenho, a vida que o irmão Anderson tem, a vida que o Jackson tem, a vida que a Paulinha tem, essa vida vem de Deus. A vida não é um fruto do esforço do ser humano.
Eu já havia dito, se na verdade a beleza comprasse a vida, as mulheres e os homens mais lindos na face da terra não morreriam. Se as riquezas comprassem a vida, os bilionários, os milionários, os ricos não morreriam. Se o poder comprasse a vida, os nossos líderes, presidentes, reis, senadores, prefeitos, governadores não morreriam. Mas o que nós entendemos que a vida é o fruto do amor e das misericórdias do Senhor. Então nós somos completamente dependentes do nosso pastor, que é Jesus Cristo, como as ovelhas também dependem do pastor delas. E o verso estrofe 2 e 3 diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando você olha na Bíblia, a Bíblia descreve Deus com vários nomes. Os muitos nomes de Deus descrevem também ao mesmo tempo as características do seu caráter. E nesse salmo nós podemos encontrar aproximadamente 7 nomes de Deus, que eu estarei compartilhando com vocês. Hoje, em pouco tempo, eu quero compartilhar com vocês os primeiros nomes de Deus que nós encontramos nesse salmo. O primeiro nome é que nós citamos e que nós compartilhamos. Davi chama o Deus de Jeová-Ra, ou Jeová-Roi, que significa o Senhor é o meu pastor. Davi, quando cita esse nome, o Senhor é meu pastor, e ele descreve as características de um verdadeiro pastor. E ele disse que esse mesmo pastor, ao mesmo tempo, é o Jeová Jireh. O Senhor é o meu pastor, ele é o meu Jeová-Ra, Jeová-Roi. Mas ao mesmo tempo, o Senhor também é o meu Jeová Jireh. Eu e você sabemos que esta palavra, esse nome, foi Abraão que citou esse nome, que chamou Deus para o Jeová Jireh, quando Deus lhe pediu o seu único filho. E na caminhada para ir oferecer sacrifício a Deus, no caminho o jovem fez uma pergunta ao seu pai: pai, nós temos tudo, mas cadê? Nós temos aqui a lenha, nós temos o fogo, mas cadê a ovelha para o sacrifício? Abraão disse: o Senhor proverá. O Senhor é o Jeová Jireh, o Deus da providência. Deus proverá. O Senhor proverá. E é interessante que Davi fala que o Senhor é pastor dele e ele lhe faz repousar em pastos verdejantes.
o Senhor, por ser o pastor de Davi, consegue levar. Davi se coloca no lugar da ovelha, que a característica de um verdadeiro pastor é conduzir as ovelhas até a pastos verdejantes. As características de um verdadeiro pastor é querer alimentar as ovelhas, é desejar, é providenciar o alimento para as ovelhas. E Davi olha para Deus, lhe chama de pastor, aquele que lhe conduz, que lhe leva, que lhe faz repousar em pastos verdejantes. Davi está a dizer: Deus não me dá o alimento seco, não me dá pastos secas. Ou seja, Deus não me dá pastos secos. Deus me dá pastos verdejantes. Ao mesmo tempo, me leva para junto das águas de descanso. O pastor alimenta a ovelha. O pastor cuida da ovelha. O pastor leva a ovelha até as águas tranquilas, para que a ovelha, depois de comer pastos verdejantes, que possa beber das águas tranquilas. E quando nós olhamos para Deus, nós temos o Deus como nosso Jeová Roi, Jeová Ra. Ele é o nosso pastor, mas também Ele é o nosso Jeová Jireh, aquele que providencia o verdadeiro, o alimento espiritual para nossas vidas. Jesus Cristo, quando ele descreve o João capítulo 10, ele diz que eu sou o verdadeiro pastor, o pastor das vossas almas. Ele providencia o verdadeiro alimento. Mas antes de nós olharmos para Jesus Cristo, nós conseguimos olhar para Deus. Ele providenciou o seu único Filho Jesus Cristo como uma oferta para a humanidade. E por intermédio de Jesus Cristo, pela morte dele, nós temos a vida eterna, nós fomos alcançados pela graça divina. E Jesus hoje, ele cuida de nós. Então, se Jesus é o nosso pastor, ele providencia o melhor para as nossas vidas. Deus é o nosso Jeová Jireh. Sempre ele proverá. Ele nos leva, ele nos guia, porque nós precisamos de um guia, precisamos de um pastor. E ele nos leva até aos pastos verdejantes. E ele nos leva até as águas tranquilas. É interessante que hoje o ser humano pode buscar o descanso, pode buscar a realização fora de Deus, fora de Jesus Cristo. Ele não encontra o descanso, ele não encontra a paz, porque somente Deus pode nos conceder o alimento verdadeiro, as águas que nos dá a paz e a tranquilidade. Nós temos o relato daquela mulher samaritana que se encontrou com Jesus. Jesus disse para ela, dizendo: mulher, se tu soubesse com que está falando, eu te daria a verdadeira água, e essa água faria com que no seu interior se transformasse no fonte de água, de rios de água vida. Ou seja, se você beber a água que eu tenho, você não vai precisar mais de outra água. Pois essa mulher, nós podemos olhar o vazio que havia na vida desta mulher, que tanto
Jesus revela a sua própria vida, o que ela fazia dia e noite como uma mulher prostituta. Mas naquele dia, essa mulher encontrou a verdadeira água. Ela bebeu a água da vida que é Jesus Cristo. Então Deus, Ele nos dá essa água, Jesus nos providencia essa água. E quando você bebe essa água, que é o próprio Jesus Cristo, nós temos a paz, a tranquilidade em nossos corações. É bem verídico, irmãos. Nós temos um pastor da nossa alma, um pastor que vela por nós, um pastor que nos conduz, um pastor que providencia o melhor para nossas vidas. Nós temos Ele como Jeová Jireh. Ele não somente nos dá o alimento espiritual, Ele não somente nos conduz aos pastos verdejantes, Ele não somente nos conduz às águas tranquilas, mas também Ele refrigera nossa alma e Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando nós temos Jesus Cristo como pastor da nossa vida, Jesus sempre providencia o melhor para mim e para você. Ele sempre nos guia nos caminhos certos. Ele sempre prepara o melhor para você, para minha vida. Ele nos dá o alimento espiritual. Nele nós encontramos o alimento espiritual de verdade. A palavra dele é o alimento para nós. Nós bebemos da água da vida que matou toda a sede do nosso interior. Mas também em Jesus Cristo nós podemos contar com a providência dele sobre a nossa vida cotidiana. Cada dia que nós vivemos nessa terra, você precisa olhar para Jesus como seu pastor, aquele que te guia, aquele que te protege, aquele que te defende, aquele que te dá vida, mas ao mesmo tempo precisa olhar para ele como Jeová Jireh, aquele que providencia o melhor para nossas vidas, como a nossa vida espiritual, mas também como a nossa vida material, a nossa vida física. Jesus é o nosso pastor que está sempre conosco. Por isso, cada dia, cada hora, nós precisamos confiar completamente as nossas vidas nas mãos dele. Por quê? Porque ele é o bom pastor, o pastor que dá a sua própria vida em favor das ovelhas. Se tiver nesse tempo de quarentena, se te faltar alguma coisa, ou passando quarentena, você está vivendo aqui na terra, te faltou alguma coisa, você precisa enxergar com seus olhos da fé e olhar para Jesus Cristo, que Ele é o seu Jeová Jireh. Se está faltando agora, tenha os olhos de fé como Abraão. Quando o filho lhe perguntou: pai, nós temos lenhas, nós temos o fogo, mas cadê a ovelha para o sacrifício? Abraão respondeu com uma palavra de fé: o Senhor proverá. O Senhor proverá. E Deus proveu uma ovelha, um cordeiro no lugar do Isaac. Sempre o Senhor proverá para as nossas vidas, enquanto olhamos para Ele como o Jeová Jireh. Que Deus da graça e Deus de paz
nos abençoe ricamente e poderosamente. Que você possa dormir em paz, sabendo que você tem um pastor que cuida da sua vida. Durma mesmo em paz. Precisamos dormir com tranquilidade, porque nós temos um pastor, o pastor que cuida das nossas vidas e um pastor que providencia o melhor para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde e que o Senhor nos livra de toda a fúria da pandemia. Um grande abraço. Se puder, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas sejam abençoadas com essa reflexão desta noite. Se Deus permitir, amanhã estaremos às 7 horas transmitindo mais uma reflexão da parte de Deus. Ótima noite, até amanhã, se Deus assim permitir.